Mateus capítulo 25 e o versículo de número 1. Glória a Deus. Amém? Diz assim a palavra de Deus. O sermão profético continua. A parábola das 10 virgens. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele, respondendo, disse: em verdade vos digo que vós não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém? Levante as mãos, diga: meu Deus, me ajude a cada dia mais se preparar para a tua vinda. Amém? Podeis se assentar, pode glorificar, pode louvar o Senhor com as palmas bem alegre para Jesus. Glória a Deus. Igreja amada de Cristo, nós vemos aqui a parábola das 10 virgens, encontrada no livro de Mateus, capítulo de número 25, e o versículo 1 ao 13. E é uma das muitas palavras, histórias, relatos que Jesus ele contou então para ensinar lições espirituais profundas para nossas vidas. E esta parábola, ela faz parte do discurso escatológico do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que ele também inclui instruções sobre a preparação da igreja para a vinda do reino dos céus. E nesta parábola, Jesus então ele usa o casamento judaico como uma metáfora para o quê? Para ilustrar
a necessidade de estar preparado, de estar vigilante para a segunda vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E através desta palavra nesta manhã, nós vamos aqui explorar essa parábola detalhadamente, dividindo-a em tópicos que cobrem o texto, interpretação, também reflexão e também a prática da palavra do nosso Senhor Jesus. Primeiramente, se trata a respeito do reino dos céus e também as 10 virgens. E o texto diz: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas, a tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. As prudentes, porém, levaram azeite nas vasilhas, juntamente com as suas lâmpadas. Primeiro, então, nós vemos aqui sobre o reino dos céus. Jesus aqui ele compara o reino dos céus a um casamento, aonde as virgens elas estão o quê? Elas estão esperando pelo noivo, como diz o texto sagrado. E o casamento na cultura judaica era um evento de grande celebração, e simbolizava o que? Simbolizava a união de Cristo com a sua igreja. Aleluia. E as 10 virgens, elas representam todos o que? Os seguidores de Cristo. As 10 virgens, ela representa aqueles que seguem a Cristo, aqueles que, aleluia, que estão, aleluia, seguindo o nosso Messias. E todos com a expectativa do que? A expectativa de encontrar com o noivo. As virgens são uma figura de pureza e compromisso, simbolizando o que? Simbolizando aqueles que professam a fé em Cristo Jesus. Quem está entendendo diz glória a Deus. E também vem falar a respeito das lâmpadas. As lâmpadas, elas simbolizam o que? Simboliza a nossa fé, a prontidão do cristão, aleluia. E cada virgem, ela tem o que? Ela tem uma lâmpada representando o que? Representando a luz da fé, que deve ser mantida viva todos os dias diante da nossa caminhada, aleluia. E esta parábola, ela vem falar a respeito das prudentes, e também ela fala a respeito das insensatas, como diz o texto sagrado. A diferença está o que? A diferença está na preparação, aleluia. Porque as prudentes, como diz o texto, elas levaram azeite extra para as suas lâmpadas, ou seja, tinha azeite de sobra, enquanto as insensatas não levaram, ou seja, o azeite já estava acabando e a sua lâmpada já estava apagando, como diz a palavra do Senhor. E se você olhar aqui o azeite ele representa o que? Ele representa a provisão espiritual necessária para o que? Para sustentar a fé até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Oh, aleluia! Então por isso que o cristão ele tem que manter, aleluia, a sua lâmpada acesa, tem que manter, aleluia, cheio do azeite. O azeite não pode secar. O azeite representa o quê? O azeite representa o Espírito Santo sobre as nossas vidas. Quem está entendendo diz glória a Deus.
E a presença de todas as virgens com as lâmpadas, ela simboliza o que? Ela simboliza uma fé inicial em Cristo. No entanto, a diferença da preparação, ela revela a verdadeira natureza do seu compromisso. Aleluia. Porque nem todos têm um compromisso com a palavra de Deus. Nem todos têm um compromisso, aleluia, firmado em Cristo Jesus. Porque se você olhar a prudência ela envolve o que? Envolve pensar no futuro e estar preparado para qualquer eventualidade, enquanto a insensatez, ela é o que? Ela é a negligência em prever e também se preparar adequadamente, como diz a palavra do Senhor. Aleluia. Então nós temos o que? Que ser crentes prudentes. Nós temos que ser prudentes, nós temos que pensar o que? Pensar no futuro, nós temos que pensar o que? Na nossa salvação, ou seja, nós temos que estar preparado para qualquer eventualidade na volta de Jesus, porque ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, mas nós sabemos que a trombeta vai tocar, e somente aqueles que estiver preparado vai encontrar com o Senhor nos ares. Aleluia. Somente aqueles que tiver, aleluia, preparado. Agora aqueles que são insensatos, imprudentes, eles não estão preocupados com o futuro, aonde é que eles querem passar a eternidade. Eles não estão preocupados com a volta de Cristo, aleluia, e levam uma vida, aleluia, de insensatez, levam uma vida de negligenciar tudo, aleluia. Por quê? Porque ele não tem um compromisso com a verdade. E o cristão, ele tem que ter um compromisso firmado com Cristo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E esta parábola, ela fala também a respeito da preparação espiritual. Por que preparação espiritual? Porque devemos ser como as virgens prudentes, como diz aqui o texto, mantendo a nossa fé viva no Senhor e preparado. Isso inclui o que? Isso inclui uma vida de oração, isso inclui o que? Uma vida de estudo na Bíblia, na palavra do Senhor, e também uma relação íntima com Deus. Inclui tudo isto. Uma vida de preparação espiritual. Nós devemos ser o que? Prudentes. Nós devemos manter a nossa fé viva, a nossa fé preparada. E para nós manter a nossa fé viva e preparada, nós temos o que? Nós temos que orar, nós temos que jejuar, nós temos o que? Que estudar a Bíblia e ter uma relação íntima com Deus. Quem está entendendo? Aleluia. Então, meus irmãos, tem que estar preparado, tem que prosseguir se preparando cada dia mais para encontrar com o Senhor Jesus, porque Jesus vai voltar, aleluia, e nós estamos aqui nesta terra, nós não vamos ficar aqui para sempre, não. Nós somos aqui, nós estamos de passagem, amanhã ou depois nós vamos partir desta terra, e quando nós partimos, nós temos que estar preparados para encontrar com o nosso Deus, aleluia, glória a Deus. E esta parábola, ela trata também sobre a vigilância, e não somente a vigilância, mas a vigilância contínua. Ou seja, todos os momentos, todos os dias, ou seja, vigilância contínua. A vigilância, ela é essencial na vida do cristão, porque não basta somente orar, não basta somente jejuar, não basta somente ler a Bíblia, mas também tem que vigiar, temos que vigiar. Mas eu obedeço uma lei, obedeço isso, obedeço aquilo, mas talvez está faltando algo, sim ou não?
Se você ver a parábola do jovem rico, você vai entender. Quando ele chegou até perto de Jesus, o que ele perguntou? Mestre, o que eu preciso para ser salvo? Não foi assim que ele perguntou? E Jesus disse para ele, aleluia, sobre os mandamentos. E ele falou assim, então, né, tipo assim, querendo dizer, então já estou salvo, porque eu conheço desde pequeno, sou obediente, pai e mãe, obedeço todas as leis, tudo à risca. E que Jesus falou para ele, ainda lhe falta algo. Não foi assim? E Jesus disse para ele, olha, vende tudo o que tens e doa aos pobres. Aleluia. E ali ele baixou a cabeça triste e saiu andando, porque faltava algo. Jesus não estava querendo ali que ele vendesse todas as suas propriedades, não. Jesus estava ali testando a fé dele. Amém? Por quê? Ele estava cheio de si, dizendo que ele obedecia tudo, mas faltava algo. Faltava o quê? Faltava desprender das coisas materiais, porque o seu coração estava ligado nas coisas materiais, ou seja, ele estava amando mais as coisas desta terra do que amando a Deus. Então nós temos que tomar cuidado, aleluia. Nós temos o que ser vigilante, pois não sabemos quando o noivo, quando Jesus virá buscar a igreja. E muitos podem estar muito tempo dentro da igreja e pode ser pego desprevenido. Quem está entendendo diz glória a Deus. Então, meus irmãos, nós devemos o quê? Nós devemos viver cada dia como se Cristo pudesse voltar a qualquer momento, a qualquer hora, mantendo nossas lâmpadas acesas com azeite da fé e também as boas obras. Oh, aleluia! Então nós temos que manter a nossa lâmpada acesa com azeite, ou seja, azeite de sobra, com a nossa fé e também acompanhado o quê? Acompanhado das boas obras. Aleluia, amém? Glória a Deus, aleluia. E se você olhar, a palavra do Senhor diz que tardando o noivo, no versículo 5, diz assim, ó, e tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Olha aí onde está o perigo, está vendo? Olha o que diz, e tardando o noivo, ou seja, demorando o noivo chegar, todas tomadas de sono e adormeceram. Tardança do noivo. Quando se fala aqui a tardança do noivo, refere-se ao tempo de espera até a vinda de Cristo. E na parábola nós vemos aqui que o noivo ele tarda mais do que o esperado, ou seja, tardou mais do que aquilo eles estavam esperando. O que? Testa a paciência, testa a preparação das virgens, ou seja, a preparação da igreja. Amém? E quantos hoje não estão aí adormecidos? Quantos? Aleluia! Quantas pessoas que já não estão adormecidos na fé, já não congregam mais, já não frequentam mais culto de ensinamento, já não vem mais na oração, já não frequenta mais os cultos. Ah não, só vão uma vez só na semana, já está bom. Está adormecido, precisa se despertar. Precisa retornar ao primeiro amor, porque nós temos que congregar, como diz o salmista Davi, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então nós temos que se alegrar de vir na casa de Deus, a casa de oração. E hoje muitos irmãos para eles vir na igreja, está se tornando um fardo pesado, porque estão mortos espiritualmente. É triste dizer isso, mas já perderam o compromisso, ou seja, tardou o esposo, estão adormecidos, mas ainda é tempo de voltar ao primeiro amor. Ainda é tempo. Aleluia, lamentável, aleluia, o momento que nós estamos vivendo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor.
Ah não, mas eu vou ficar em casa, vou acompanhar o culto pelo Facebook, pelo YouTube. Ei, não adianta, aleluia. Nós temos que estar congregando, porque a fé, meus irmãos, vem através de ouvir a palavra, e nós temos que ter unidade com a igreja de Cristo. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Então é tempo da igreja se despertar, meus irmãos, aleluia, se despertar, sentir a presença de Deus, se alegrar juntamente com os irmãos, na comunhão, no partir do pão, aleluia, se alegrar na presença do Senhor, aleluias, glória a Deus. E esta parábola, meus irmãos, nós vemos aí que os dias atuais está acontecendo do mesmo jeitinho que a palavra de Deus está dizendo, aleluia. Muitos já não estão mais preocupados, aleluia, muitos já não estão mais esperando. Eu creio que está com aquele pensamento: até hoje não veio e não vai vir mais. Não, mas como eu disse, nós estamos aqui nesta terra, estamos de passagem. Nós somos peregrinos, nós não vamos ficar aqui para sempre. Um dia nós vamos partir daqui, e nós temos que manter e lutar e perseverar, para que nós venhamos ter o nosso nome escrito no livro da vida, como diz a palavra do Senhor. E a Bíblia diz que o reino dos céus é tomado à força. Ou seja, temos que lutar, temos que perseverar, temos que caminhar, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Preparação, seguindo, preparando, aleluia. Hoje você fala do culto de doutrina, mas são poucos, porque as pessoas estão em busca de facilidade, não é assim? Busca de facilidade. Hoje é melhor, é mais vantajoso, assim podemos dizer, entre aspas, as pessoas, ah não, vão no culto de oração, vão no culto de revelação, é melhor. Mas a maior revelação é esta aqui, ó, porque esta revelação Jesus está falando conosco, para nós preparar a nossa alma, o nosso espírito, para encontrar com Ele nos ares. Oh, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O sono ele simboliza o quê? O sono ele simboliza a vida cotidiana e a possibilidade de distração ou relaxamento espiritual. Como muitos estão, aleluia, relaxados espiritualmente. O mundo aí, meus irmãos, ele tem várias características aí, o que? Para tirar o foco, para tirar a atenção da pessoa, distração para todo qualquer lugar. Eu costumo dizer hoje, a maior distração do crente, aleluia, muitos nos tempos atrás se pregavam contra a televisão, não era? Aleluia, mas hoje nós vemos que a maior distração é o celular. Ah pastor, mas o senhor está falando que é pecado? Logicamente que não. Não é pecado você ter o seu celular, não é pecado você usar o Facebook, o WhatsApp, não, o YouTube não é pecado. O pecado é deixar isso tomar o seu tempo e a sua intimidade com Deus. Esse que é o maior problema, meus irmãos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu falo, glória a Deus, aleluia, porque, aleluia, a gente sabe, a gente conhece, hoje as pessoas, eles preferem ficar praticamente quase o dia todo olhando no celular, do que tirar um tempo lá e dobrar o joelho e buscar a presença do Senhor. Não é assim que está acontecendo? Não oram mais, não jejua mais, não lê mais a Bíblia, aleluia, ou seja, está dormindo espiritual, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, a distração tomou conta da vida das pessoas, o relaxamento espiritual tomou conta, aleluia, está vazio, não tem mais a presença de Deus, aleluia. E tanto as prudentes quanto as insensatas adormeceram, diz a palavra, mostrando que todos estão sujeitos à fraqueza humana. Todos, aleluia, olha só como é interessante. Tanto as prudentes como as insensatas, elas adormeceram, mostrando que todos nós estamos sujeitos à fraqueza humana. Oh, aleluia, glória a Deus.
E nós vemos aqui, meus irmãos, que a espera ela pode ser longa, sim, aleluia, testando o que? Testando a nossa perseverança, testando a nossa vigilância. O sono das virgens, ela indica o quê? Ela indica que em algum momento todos nós podemos também relaxar na nossa preparação. Por isso que eu disse lá atrás sobre a vigilância contínua, ou seja, vigilância contínua, ou seja, todos os dias, todos os momentos, nós temos que estar vigilantes. Mesmo mais preparados podem experimentar momentos de fraqueza, mas a diferença crucial está o quê? Está em como nós preparamos para esses momentos. Então nós temos que estar preparados. A palavra do Senhor fala também a respeito da perseverança na espera. Temos que perseverar, mesmo que está esperando, mas temos que perseverar. Nós devemos perseverar na espera. Aleluia. Mas como assim, pastor? Mantendo nossa preparação espiritual. Como diz lá o profeta Amós: prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Aleluia. Isso significa que não, aleluia, que não, significa o quê? Isso significa não permitir que a demora nos faça perder a fé. Preste bastante nisso, atenção. Isso significa não permitir que a demora nos faça perder a fé ou negligenciar nosso compromisso e relacionamento com Deus. Aleluia. Isso significa para nós não deixarmos permitir. Aleluia. Então nós temos o que? Que perseverar. Nós temos o que? Nós temos que ter equilíbrio na nossa vida. Diga comigo: equilíbrio na vida. É importante equilibrar nossa vida diária com a vigilância espiritual contínua. Olha para contínua. Precisamos estar espiritualmente alertas, mesmo enquanto realizamos nossas responsabilidades diárias. Mas nós temos que estar alerta, temos que estar vigilante. Quem está entendendo diz glória a Deus. Terceiro tópico para nós já partir para a conclusão da mensagem nesta manhã: o clamor da meia-noite. Aleluia. O texto diz assim, no versículo 6 e 7, o texto diz: mas à meia-noite ouviu-se um clamor, ou algumas traduções diz: ouviu-se um grito. Eis o noivo saiu ao seu encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Oh, aleluia. Nós vemos aqui, meus irmãos, a palavra meia-noite, ou seja, meia-noite, a hora inesperada. Ela simboliza a vinda repentina de Cristo. Aleluia. A meia-noite é um tempo em que normalmente se está dormindo, não é assim? A maioria das pessoas, normalmente meia-noite, já está ali dormindo, indicando que a vinda de Cristo será em um momento que não estamos esperando. Aleluia. Então nós temos o quê? Que estar preparado, porque vai ser um momento muito rápido. Vai ser um momento rápido demais, não dá tempo para nada. Então o cristão, ele tem que estar com a sua vida em ordem na presença do Senhor Jesus. Temos que estar em ordem na presença do Senhor. Aleluia. Aleluia. Também fala aqui a respeito do clamor. Fala meia-noite e também fala a respeito do clamor. O clamor é o que? O clamor é o chamado para encontrar o noivo, representando o que? Representa o chamado de Cristo, para que todos estejam prontos para a sua vinda. E este grito, meus irmãos, desperta as virgens para a realidade da chegada iminente
do noivo. Ali elas acordam, né, para a chegada do noivo. A vinda de Cristo, meus irmãos, ela será repentina. Ela será repentina e inesperada, exigindo que estejamos sempre prontos, sempre se preparando. A meia-noite representa o que? Representa um momento de surpresa e urgência. A prontidão imediata, ela é essencial para encontrar com o noivo, meus irmãos. E nós vemos aqui que as virgens que estavam preparadas, elas foram capazes de responder rapidamente ao seu chamado. Ao contrário das outras, aleluia, preparação imediata, ou seja, precisamos estar pronto para responder imediatamente ao chamado de Deus. Isso significa o quê? Isso significa viver uma vida de maneira que estamos sempre prontos para encontrar com o Senhor, ou seja, a hora que a trombeta tocar, nós podemos subir e ser arrebatado com Cristo, aleluia. E constantemente alerta, viver em constante alerta, pronto, o que? Pronto para a vinda de Cristo a qualquer momento, porque Jesus vai voltar, e isso envolve o que? Envolve uma vida de fé ativa, aonde estamos continuamente renovando o que? O nosso compromisso com a palavra de Deus. Todos os momentos, todas as horas, nós temos que renovar o nosso compromisso com a verdade, porque a verdade liberta, a verdade transforma, que é a palavra do Senhor Jesus. E para nós concluirmos, fala a respeito da falta de azeite das insensatas. Olha o que diz o texto 8 e o 9: e as insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e o comprai-o, diz a palavra do Senhor. E se você ver aqui, meus irmãos, o azeite ele representa o que? Ele representa a fé contínua, ou seja, uma fé contínua, aleluia. E o Espírito Santo e boas obras que sustentam a luz também da nossa fé, ou seja, é o Espírito Santo. E a falta de azeite, ela mostra o que? Ela mostra a falta, o que? A falta de preparação, a falta, aleluia, de recurso espiritual das virgens insensatas. Elas não tinham a provisão necessária para manter o que? Manter as suas lâmpadas acesas. E quantos cristãos que não estão da mesma forma? Quantos, aleluia? A preparação espiritual é uma responsabilidade individual de cada um de nós. É uma responsabilidade nossa, de cada um de nós, porque pai não salva filho, filho não salva pai, não, a responsabilidade está a cada um de nós, ou seja, cada um de nós devemos cuidar da nossa própria vida espiritual, não podendo depender dos outros para a sua preparação, porque nós não podemos depender, porque é uma coisa que envolve, aleluia, o nosso ser, é individual, aleluia. Não se pode emprestar ou obter preparação espiritual de última hora, não tem como. A fé é a preparação espiritual, e ela deve ser cultivada ao longo do tempo, através da palavra do Senhor Jesus. Oh, glória a Deus, aleluia. E a responsabilidade individual, ela é cada um de nós, cada um é responsável pela sua própria preparação espiritual, meus irmãos, aleluia. Então não tem como, aleluia, no último momento nós falar alguma coisa, não, porque cada um de nós, aleluia, vamos ter que prestar conta perante o Senhor. E para nós concluir, fala aqui a respeito da chegada do noivo e o fechamento da porta, aleluia, que está aqui no versículo 10 e 12, diz assim, ó: e tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta.
E ele, porém, respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Olha só, meus irmãos, né? Pensou? No último dia chegar lá, bater lá na porta, né? Aleluia, o Senhor fala: não, mas não conheço não. Não, mas eu estava lá, Senhor, na igreja, tal, eu expulsei demônios, eu fiz isso, fiz aquilo. Não, mas não te conheço, não sei quem você é, né? E a chegada do noivo, ela representa o que? Ela representa a segunda vinda de Cristo, porque Jesus vai voltar. E quando o noivo finalmente chega, apenas as virgens preparadas são admitidas na festa, somente as que estão preparadas que entram. E a porta então agora ela é fechada. Diga: a porta é fechada. E significa o que? Significa o fim da oportunidade de preparação. Aleluia. Enquanto esta porta está aberta, ainda há tempo de preparação. Mas, meu irmão, depois que fechou a porta, aí só a misericórdia de Deus. Ou seja, enquanto nós estamos vivos, aqui em pé, perante o Senhor, esta porta está aberta. Mas quando nós fecharmos os olhos, partir desta terra, a porta ela se fecha. E a palavra do Senhor ela é clara em dizer: aquele que partir e for achado o seu nome o seu nome escrito no livro da vida, este está salvo. Mas aquele que não for achado no livro da vida, esse já está condenado. Amém? Ou seja, significa o fim da oportunidade de preparação. Não tem mais tempo. E as virgens insensatas que não estavam prontas, elas ficaram do lado de fora, porque elas pediram emprestado para as outras. Mas não tem como você emprestar a preparação, não tem como que você vai emprestar? Aleluia, se é uma coisa individual. Aí enquanto elas foram lá se preparar, buscar mais azeite, o noivo veio, as que estavam preparadas entraram, e ali a porta fechou. Ali já foi o fim, já não tinha mais jeito. Ou seja, aí quando elas voltaram, elas não puderam mais entrar, porque a porta já estava fechada, e ali elas ficaram de fora, diz a palavra do Senhor. Ou seja, meus irmãos, a preparação espiritual, ela deve ser feita antes da vinda de Cristo. Não tem como se preparar depois. Não haverá oportunidade de última hora para se preparar, não. Porque Jesus, Ele nos dá milhões de oportunidades. E a rejeição final é uma consequência da falta de prontidão. Aqueles que não estiverem preparados serão deixados de fora. Serão deixados de fora. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, nós temos o quê? Que estar todos os dias preparado para encontrar com o Senhor Jesus. E Jesus, Ele faz o quê? Ele faz uma exortação. Lá no versículo 13, Ele faz uma exortação. E para quem é essa exortação? Para a igreja. E quem é a igreja? Somos nós. Ou seja, Ele está exortando nós: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Aleluia. Vigiar significa o quê? Vigiar significa manter-se espiritualmente alerta e pronto. Jesus exorta seus seguidores a estarem sempre vigilantes. E a incerteza do tempo, ela representa o quê? Porque ninguém sabe o momento exato da vinda de Cristo, e isso deve nos motivar a estar sempre pronto, sempre preparado. Ou seja, a necessidade contínua de vigilância. O cristão, nós devemos estar sempre atentos e preparados para a vinda do nosso Senhor Jesus. E a importância de estar sempre pronto, porque a preparação espiritual é um processo contínuo. Ou seja, esse processo de contínuo é o que? É uma vida de vigilância.
vigilância, viver em constante prontidão, com uma fé ativa e viva. Devemos buscar crescer na presença de Deus, devemos buscar crescer espiritualmente todos os dias, todas as horas, todos os momentos, até a vinda do Messias buscar a sua noiva. Que Deus os abençoe, que o Espírito Santo continua falando em cada coração.